Seja muito bem-vindo ao Vida e Saúde que está começando agora. Vem pra cá, esse é o seu momento de se cuidar, de se olhar com carinho e de pensar em como você pode levar a sua vida de maneira mais saudável. E se você está achando, lá vem ela, vai aqui oferecer opções difíceis que não cabem no meu bolso, nada disso. Vem pra cá, Deus, o nosso Criador, preparou tudo o que a gente precisa para viver bem e normalmente isso vai estar aí no seu quintal, vai estar aí muito próximo de você. Olha, nós temos aqui no Vida e Saúde incentivado, motivado o consumo de alimentos que fazem bem para você. Estamos aqui nessa série super bacana, Alimentos que Curam, e hoje nós vamos tratar de alimentos que curam para hipertensão. Fica com a gente, esse assunto é importante para você aí. Hoje também tem claramente, Dr. César, começa aqui um assunto que fala por que nós fazemos o que fazemos, o que nos motiva. Assunto importante. E a receita está por conta de um shake antihipertensivo que eu ensino já para você. Agora é hora de reflexão. Eu trago aqui essa reflexão que está na meditação Tim, Bem-vindos a Bordo, da Sabrina. Hoje, olha só que texto legal que está aqui. Sexta-feira, 24 de março, diz o texto de Mateus. Traz aqui o texto de Mateus 18:11. Olha, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Graças a Deus que nós temos esse escape, essa salvação, essa solução para a nossa vida. Todos nós estamos perdidos em algum momento da nossa vida e Deus, Jesus, Ele vem como um antídoto para o mal, uma solução para o pecado e uma promessa de melhoria e de vida eterna para todos nós. Isso é muito bom. A gente começa o programa com esperança e a gente vai até o final dele com essa esperança. Vou ali e volto já com muito Vida e Saúde para você. Muito bem, Vida e Saúde com tudo aqui para você. Olha, nós estamos trazendo mais uma vez a série Alimentos que Curam. Hoje o assunto é hipertensão. E eu quero saber, aliás, eu quero que você pare para pensar um pouquinho. Olha, a sua alimentação está ajudando ou piorando uma doença talvez que você nem tenha ainda, uma doença pré-existente, algo que está impresso aí no DNA dos seus antepassados, seu pai, sua mãe, seus avós? Pois é para se pensar. Segundo dados do Ministério da Saúde, a hipertensão aumentou 3,7% em 15 anos no Brasil. E os índices saíram de 22,6% em 2006 para 26,3% em 2021. É um aumento considerável e quando a gente fala de números, a gente não pode se esquecer que estamos falando de pessoas, a gente está falando de você, do seu sogro, da sua sogra, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. São pessoas que estão passando a viver agora doentes, tá? Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com a nossa querida Kelly Barbosa, ela é nutricionista lá do Hospital Adventista de Manaus e é sempre um prazer te receber aqui. Tudo bem, Kelly? Oi, Teru, o prazer é todo meu. Tudo bem? Tudo bem também. E olha, você vem aqui para falar sobre um assunto que faz parte da vida do brasileiro. Eu duvido que você aí me assistindo não conheça ninguém que não esteja na luta para equilibrar, para controlar a pressão arterial. A hipertensão é uma doença e eu vou trazer aqui na tela agora, Kelly, as características, os sintomas dessa doença. Queria que você comentasse um pouquinho pra gente, porque muita gente tem hipertensão e não apresenta dor de cabeça, cansaço, tontura, sangramentos pelo nariz. São sintomas bastante, talvez assim, alguns meio amplos, né? Mas talvez só se a pressão não estiver muito descontrolada vai aparecer, né? E geralmente é a dor de cabeça, uma dorzinha aqui assim perto da nuca, se começou a aparecer esse tipo de sintoma, às vezes mais para o final do dia,
Dá uma passadinha em algum posto de saúde, uma farmácia, se você não tiver um aparelhinho em casa, porque é importante verificar a pressão, como está os níveis. Pouco se fala sobre o poder da alimentação como um fator influenciador no tratamento, principalmente no tratamento da doença. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, Kelly. A maioria das vezes foca exclusivamente naquele pozinho branco chamado sal. Então, o descontrole da pressão arterial, porque tem tudo a ver com a pressão dos vasos, né? Isso, na pressão dos vasos. Ele está relacionado, sim, com o sódio. Então, a quantidade excessiva de sódio vai fazer com que os vasos sanguíneos, né? Isso é uma questão metabólica, os vasos sanguíneos, eles vão vão fechar um pouco mais, isso vai fazer com que aumente a pressão do sangue nos vasos. E aí o controle do sal ou o controle do sódio e de todos os alimentos que possuem esse nutriente, que é um mineral extremamente importante para o corpo, só que em excesso pode causar problemas, a hipertensão é uma delas. Então, esse seria o principal fator dentro da alimentação. Tá. Só que, às vezes, entende-se que é aquele sachê de sal ou sal adicionado, mas existe sal ou sódio escondido nos alimentos onde a gente não faz ideia. Olha, presta bastante atenção. A gente já fez aqui um programa falando, aliás, vários programas falando sobre alguns nutrientes ou alguns ingredientes que ficam ocultos quando você vai comprar lá, não está no rótulo. Você precisa se atentar e ser um consumidor um pouco mais crítico. Agora, a hipertensão, ela tem fatores de risco. Por exemplo, vou trazer na tela tudo, porque a hereditariedade talvez seja um fator de risco mais disseminado, né? Ah, meu pai tem, minha mãe tem e eu também tenho. É até uma desculpa para ter, em alguns casos. O fator idade certamente agrava a possibilidade de hipertensão. Estar acima do peso, não praticar atividade física, ser sedentário, consumir bebida alcoólica, se alimentar de maneira pobre, né, uma má alimentação e também o tabagismo. Você falou aí que a hipertensão, a gente acaba pensando só no problema, nas limitações da doença, né, mas a gente precisa pensar no que é a hipertensão. Está afetando a capacidade das artérias funcionarem com o seu vai e vem aí, que é importantíssimo para a circulação, uma doença do sistema circulatório. Exatamente, é uma doença do sistema circulatório e que ela vai ser o início de várias outras doenças. Então, a hipertensão arterial, ela vai comprometer os vasos sanguíneos. Então, tudo que estiver relacionado com isso vai virar novas doenças, vão virar outras doenças. E elas também são crônicas. Então, a cura delas, depois de instaladas, é só controle mesmo. Assim como a pressão arterial. Então, a hereditariedade que você colocou aí é um fator importante? Sim, mas ele não é determinante. Isso é importante a gente ressaltar. A hereditariedade contribui, mas o meu estilo de vida é o que mais vai ter impacto, inclusive se toda a minha família, meus pais, meus irmãos, meus tios, meus avós têm hipertensão, pode até ser que você também, ao longo da idade, diminua essa capacidade do corpo de controlar a pressão arterial, mas o seu estilo de vida vai fazer com que você tenha uma boa qualidade de vida e consiga controlar a pressão arterial. Bom, a Kelly já alertou aqui para o risco de se consumir alguns alimentos que realmente contêm o sal escondido, o sódio em excesso, normalmente alimentos congelados, normalmente alimentos que ficam muito tempo na prateleira, alimentos que você talvez... que in natura, né, não durariam tanto tempo na prateleira do supermercado. O sal é um conservante e existem várias formas de sais. A gente pensa só no sal de cozinha, mas existem outras formas de sal. Kelly, como que os alimentos podem ajudar a gente a ficar longe da hipertensão? Tanto antes dela chegar, como quando ela já está instalada. A gente tem comprovação científica de alimentos determinados para isso?
Perfeito o seu comentário, Teru. É isso mesmo. Tem muito sal escondido e geralmente é para conservar. O sal, ele é conservador e ele é realçador de sabor. Então, alimentos mais condimentados, alimentos que têm muito tempo de prateleira, dificilmente não tenham bastante sódio, bastante sal. Mas, como você falou também, existem alimentos que vêm direto da natureza e pode até ter uma quantidade maior de sódio, mas por ele estar envolto em água e outros nutrientes, ele até contribui com a pressão arterial. E um exemplo desse é dentre os feijões em si, eles têm um pouquinho mais de sódio na constituição. Só que interessante que existem estudos que mostram que as leguminosas, que são esses alimentos que vêm em vagens, como, por exemplo, os feijões, a soja é um deles, eles contribuem para controlar os níveis pressóricos, a pressão arterial, principalmente a mínima, né? Então, tem a mínima e a máxima aí, então esse controle, ele é muito importante. Vamos falar de outros alimentos também. A gente tem aqui uma representação de folhas verdes escuras, couve, outro tipo de couve, chicória. Eu poderia pensar em rúcula, agrião. Qual é a vantagem desses alimentos no combate à hipertensão, doutora? Isso, espinafre. Essa cor forte, ela também está diretamente relacionada com gorduras boas. Então, a luteína é uma substância presente, principalmente ali na couve e no espinafre, que são esses verdes bem escuros. Vão ter também em outros vegetais mais amarelos, escuros também, e ela favorece muito ao controle da hipertensão. Ela age no sistema metabólico ali no corpo para controlar a pressão arterial. Tem contraindicação para o consumo? Pode ser em forma de suco, pode ser em forma de refogado, salada crua. Tem uma quantidade mínima necessária para que realmente a gente sinta o efeito, porque às vezes a gente inclusive consegue encontrar, doutora, vários desses alimentos liofilizados. São aquelas farinhazinhas, né, de cor bonita. A gente tem, aqui no nosso cenário mesmo, a gente tem uma farinha de beterraba linda ali atrás. Tem o mesmo efeito? Quando tem algum processamento do alimento, algumas propriedades se perdem. Esses pigmentos, eles têm facilidade de continuar com as suas propriedades, mesmo depois de ter passado por um processo térmico, por exemplo, na liofilização, desidratação. Então, eu consigo levar não apenas a cor bonita, mas também nutrientes quando eu uso essas farinhas. Agora, a integração, quando ele está num alimento in natura, seja brevemente cozido ou cru, alguns alimentos a gente não consegue comer cru. Então, por exemplo, o brócolis, ele tem muitas substâncias maravilhosas, inclusive a luteína que nós estamos falando aqui, mas ele cru, ele acaba sendo indigesto, a quantidade de fibra dele. Ele precisa ser abrandado, né? Tá. Então, esses vegetais, eles não vêm sozinhos. Por exemplo, a luteína, a vitamina, determinada vitamina, ela está ali junto. E essa integração dos nutrientes é que faz o grande poder dos alimentos. Não é o nutriente específico, é a composição conjunta. Exatamente, que faz toda a diferença. E os estudos mostram, Peru, é muito interessante isso, que é diferente você tomar uma vitamina C num comprimido e chupar uma laranja ou comer uma acerola, que inclusive eu vi que tem aí. Olha aí, minha gente, Deus fez o pacote completo, inclusive quando você fala que, olha, o feijão tem um pouquinho de sódio, é rico em sódio, mas é um sódio que não é prejudicial. É interessante porque a gente tem, às vezes, um outro nutriente que, consumido junto, ele equilibra, né? Então, tem que entender um pouco de química, por isso que a gente está aqui consultando uma nutricionista para saber que os alimentos in natura, normalmente, geralmente, são os mais indicados. Olha, a gente tem aqui ainda, doutora, a maçã, o alho, a gente tem morango e a acerola aqui representando as frutas antioxidantes.
O alho, eu também já ouvi falar muito. Minha sogra toma a água de alho, né, para realmente manter a pressão controladinha ali. Tem ciência por trás disso? Tem muita. Eu acho muito interessante porque os avós, os bisavós, enfim, a medicina caseira já falava isso há muito tempo e hoje os estudos comprovam. Alho, cebola, mas principalmente o alho sativum, que é esse que você está mostrando aí, que a gente conhece como alho, ele tem propriedades, a alicina. Essas propriedades, além de antioxidantes, elas têm ação específica no controle da pressão arterial. E aí, se ela ajuda no controle da pressão arterial, ela ajuda em outras doenças. Então, a hipercolesterolemia, a diminuição do colesterol, que é considerado aquele que seria mais perigoso, e outras doenças relacionadas, como triglicerídeo, até a obesidade, elas têm interferência quando esses princípios do alho, eles são usados. E as frutas, essas frutas que a gente tem aqui? A gente tem laranjas, maracujá, abacaxi, frutas cítricas, a gente tem morango rico em vitamina C, acerola em vitamina C. A vitamina C, ela tem um papel forte exercendo aqui na hipertensão ou é coincidência? Você está falando de frutas em geral? As frutas, em geral, elas vão ter esses fitoquímicos e essas vitaminas antioxidantes. Tá. Sim, isso é verdade. Mas a vitamina C, ela participa do metabolismo também, do controle da pressão arterial. E aqui, especificamente, você está mostrando algumas que têm pigmentos muito fortes. Esses pigmentos, eles também têm interferência positiva. Então, o morango tem esse pigmento forte, a melancia lá embaixo também tem esse pigmento forte. Então, essas cores dos alimentos, eles são muito bonitos para a gente. Mas talvez você não saiba, eles são remédios para você também. Então, a cor dos alimentos, ela traz, como se fosse um remédio mesmo para a gente. Ela é proteção para as plantas, então algumas cores são proteção, alguns cheiros são proteção para a planta, mas para a gente age como remédio. E essa interação da natureza é realmente o poder divino falando como eu amo vocês, porque aquilo que está ali, né, é conjunto, traz para a gente a cura, traz a prevenção de doenças, traz alegria de comer, porque é bonito, é gostoso. E é interessante, gente, que Deus é tão carinhoso que se você não gosta de uma laranja, você tem a mexerica. Se você não tem como comer um morango aí, porque na sua terra não dá morango, você pode comer uma acerola. Então a gente tem preferências, a gente tem produtividade, a gente tem sazonalidade. E eu não sei se você reparou aqui, mas nós estamos falando de alimentos que curam nessa série e a gente não está trazendo aqui em nenhum momento 2 ou 3 alimentos, a gente está falando de grupos alimentares. Olha só como tem cor e tem variedade aqui. Olha só como é que você precisa parar para pensar que é o conjunto dos seus hábitos alimentares que vai prejudicar ou melhorar essa sua condição. Então não adianta você achar que comendo um pedaço de melancia por dia tá bom, você precisa colocar esse tipo de alimentação variada na sua dieta e ser intencional. Então se você descobriu que sua pressão tá difícil aí, tá difícil controlar e você pode acrescentar um pouco mais de alho aí ou fazer um esforço para tomar o alho como um remédio mesmo, por favor. Você vai ter só benefícios. Agora, doutora, tem 2 ingredientes aqui. Aliás, eu tô vendo que a cor amarela, laranjada, tá bem destacada aqui, né? A gente tem essa cesta linda, a gente tem aqui embaixo a abóbora. Olha essa daqui, ó, abóbora. Aí eu tenho aqui do lado carambola, tenho limão. Tá representando, tá, gente? E aqui em cima eu tenho cenoura e beterraba, que são fontes de beta-caroteno. Só sei isso. Por que eles estão aqui? Então, a luteína também é um carotenoide, Teru. A luteína que eu falei, que é um pigmento. Ela auxilia, ela é muito conhecida para a saúde dos olhos, da visão, né? Eu esqueci de mostrar até o pimentão também, que tem, olha, a cor vermelha e amarela aqui. E são carotenoides, então a vitamina A que a gente conhece, às vezes a gente só conhece a cenoura.
Mas esses carotenoides, eles são amplos na natureza, a abóbora que você mostrou aí, e eles também favorecem essa vitamina A especificamente, né? A gente pode, assim, falar de várias, mas vamos falar aqui da vitamina A. Eles têm uma preferência por gordura, então a gente chama que ela é uma vitamina lipossolúvel. Tá. Então ela precisa de uma boa gordura para ela poder ser absorvida, assim como a luteína, assim como o óxido nítrico, por exemplo, que ele vai contribuir, assim, é uma das coisas hoje na ciência que mais mostra a contribuição na redução da pressão arterial. É o óxido nítrico, que é um gás, na verdade, mas ele, dentro do metabolismo, junto com alguns aminoácidos, a ciência mostra a importância dele na vasodilatação. Então, qualquer problema de saúde ou qualquer prevenção que você precisa de vasodilatar, isso é relaxar mais a parte muscular ali dos vasos, né? Não é muscular, mas essa pressão arterial, dar esse relaxamento na pressão arterial, o óxido nítrico vai agir exatamente ali. E é muito presente na beterraba, no espinafre, por exemplo, Olha aí. Que você colocou aí. Gente, a receita de hoje vai levar alguns ingredientes dessa bancada aqui, então fica ligado porque a gente já vai te ensinar um suco antihipertensivo nesse programa. Agora, doutora, a gente sabe que quem está com a pressão alterada e o médico indicou o medicamento é o tratamento adequado, mas que pode ser acompanhado de um comportamento diferenciado da alimentação. Vou trazer na tela aqui como é que a gente pode prevenir e também combater. Eu acho que está tudo no mesmo pacote, né? Diminuir, então, essa quantidade de sal, de ingestão do sal, buscar uma alimentação saudável e atividade física está em todas, doutora. Sim, inclusive ter a atividade física também, ela ajuda a produzir óxido nítrico no nosso corpo. Olha só que interessante, a gente coloca o óxido nítrico e a gente também, o nosso corpo ali, ele também é favorecido com essa produção de óxido nítrico. Então, o exercício físico, ele vai estar em tudo mesmo, como prevenção de muitas doenças, principalmente essas crônicas. Se sedentarismo é uma das causas, o exercício físico é uma das formas de prevenir, né? E a alimentação, que a gente consegue dar mais ênfase agora, lembrar que por que adiciona-se sal? Então, dá uma limpada nesse paladar para não precisar ficar adicionando sal. Às vezes, a salada é maravilhosa e tem esses elementos que ajudam a prevenção da doença, da hipertensão arterial sistêmica. E aí eu coloco mais sódio, desnecessariamente. Então, limpar o paladar, e a gente já conversou sobre isso, a verdadeira reeducação alimentar começa com a reeducação do paladar. Então, melhorar esse paladar para ter o prazer da alimentação com menos sódio adicionado é melhor. Os temperos industrializados, é um favor para você, para sua família, que eles não fossem usados. Tempero industrializado, ele serve para colorir, ele serve para dar crocância, gosto, um monte de coisa, mas na sua saúde eles não têm nenhum benefício. E a gente não consegue lembrar de nenhum que poderia trazer benefício. Então, os verdadeiros temperos são aqueles que a própria natureza oferece. E eu posso adicionar, inclusive, o alho, que já está aí, além de outras substâncias que são imensamente saborosas e, ao mesmo tempo, benéficas para a saúde. Olha, gente, muita coisa rica nessa conversa aqui. Acho que vale a pena você rever, vale a pena você compartilhar. Por enquanto, eu agradeço a doutora Kelly com a gente mais uma vez. Obrigada por mais este Alimentos que Curam aqui, doutora, porque você abre a nossa mente e abre também o nosso leque de opções de consumo aqui. Quero agradecer também ao Hospital Adventista de Manaus e já convidar a galera para passar lá no Instagram do Hospital Adventista de Manaus para conferir tudo que o hospital tem para oferecer, não só de tratamento, mas também de promoção do estilo de vida, promoção de melhores hábitos de saúde. Obrigada, doutora, e até uma próxima. Eu que agradeço. Até mais. Muito bem, gente, agora é hora de intervalo, mas na volta o Dr. César começa um papo interessante aqui com o tema Por que fazemos o que fazemos? Que é que nos motiva.
E a receita de hoje é para você, para todo mundo que quer ficar longe da hipertensão. É um shake anti-hipertensivo. Olha aí, eu volto já.